Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Estamos aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, para nós conversarmos um pouquinho hoje sobre um novo tema. Eu trouxe para vocês hoje a ideia do Evangelho em nossa vida. Mas antes de nós continuarmos com esse tema principal, eu gostaria de falar com vocês sobre o Clube do Livro Novos Rumos. Ajude o canal do Rossano Sobrinho se tornando sócio do Clube do Livro. Por R$30 mensais, vocês receberão em qualquer lugar do Brasil, em seu lar, um livro espírita, que com certeza vocês adorarão receber, tá bom? Colocarei aqui embaixo os telefones para aqueles que desejarem se tornar sócios, tá bom? Qualquer coisa, parem o vídeo para vocês poderem anotar, tudo bem? Bem, vamos continuar então sobre o nosso tema principal, o Evangelho na nossa vida. Eu e todo mundo, em razão da situação em que nós estamos vivenciando hoje, passamos por situações muito difíceis. Passamos por experiências que, com certeza, nos trouxeram muita dor. Seja por doença, seja por uma circunstância extremamente dolorosa. Cada um de nós teve, talvez, próximo da sua vida, um amigo, um parente, um amor muito profundo, talvez uma perda irreparável. E, em razão de tudo que eu estou enxergando nesse período da minha vida, de tantas perdas, entre aspas, né? De tantas saudades que a ausência dessas pessoas, elas nos provocam, eu tenho percebido como que as pessoas que elas têm em algo para acreditar, elas se sentem mais confortáveis diante do momento da sua dor. Eu não estou aqui para julgar, de maneira alguma. Cada um enfrentará a sua dor da maneira que sabe. E não estou aqui para julgar, por quê? Porque cada um de nós trilhou o seu caminho, deu os seus passos e tem as suas experiências de vida que farão com que nós possamos vivenciar cada experiência dessa segundo os instrumentos que nós possuímos. Mas eu percebo que as pessoas que elas vivenciam um pouco mais intensamente o Evangelho, e o que eu estou chamando de Evangelho aqui, são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ou qualquer outro mestre que nós abraçamos na nossa vida para nos trazer conforto espiritual, faz muita diferença nestes momentos em que parece que o chão se abre e a gente vai cair num buraco muito escuro. Chamarei de Evangelho, mas entendam que pode ser qualquer mestre, qualquer avatar, qualquer ser que nós acreditamos e que nos acalenta a alma. Como eu sou cristã, falarei um pouquinho sobre o mestre que eu escolhi, que é Jesus. No momento dessas dores que estou vivenciando, eu percebo que quando eu busco daquilo que eu estou aprendendo e já aprendi sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que ele fala da misericórdia divina, sobre o que ele afirma sobre a paternidade do nosso Deus, me traz extremo conforto apesar da minha dor. O que eu quero dizer para vocês é que nada me impediu de chorar, nada me impediu de eu me entristecer,
nada me impediu de eu vivenciar as minhas dores ou até mesmo lutos. Mas o fato de eu ir buscando aquilo que eu hoje já consigo entender como uma verdade, eu me senti muito mais consolada diante daquele momento que, por frações de muitos segundos, a gente encara como injusto. Na maioria das vezes, quando nós nos deparamos com essas dores, parece que a gente perde o chão. Parece que o curso da nossa história se perdeu de alguma forma. E aí, eu me lembro que, se o acaso não existe, se estamos vivenciando experiências que nos trazem o melhor do aprendizado para que valorizemos as coisas que possuímos, sejam elas sentimentos, pessoas, até mesmo coisas, de uma forma não exagerada, tudo isso vai fazendo com que eu, numa somatória de raciocínio e sensações, eu vá diminuindo o meu alimentar da dor e do sofrimento. Como assim? Bem, se eu estou sentindo, estou vivenciando aquele momento de dor, o que estará passando dentro do meu ser? Emoções normalmente negativas que me trazem muito sofrimento. Quanto mais eu alimento os pensamentos que me trazem mais dor, mais sofrimento, mais eu estarei trazendo para mim um desconforto maior num momento em que eu mais preciso de harmonia e compreensão. Se eu, de repente, consigo, buscando na minha memória, buscando na minha vivência, aquilo que eu sempre entendi racional e inteligente e melhor moralmente falando, eu começo a tentar colocar em prática essas teorias que ainda eu não as absorvi. Porque se eu as tivesse efetivamente absorvido e as tornado uma verdade absoluta no meu ser, eu não estaria passando por isso. Então, são teorias, são verdades que eu as encarei e quero abraçá-las no meu viver, mas que eu só farei isso quando eu estiver vivenciando momentos em que elas forem necessárias. Dentro da minha vida, o Evangelho de Jesus, ele me traz esse conforto. Jesus, ele me traz, dentro de um contexto extremamente íntimo, a visão de que o amor, ele consola. E não só um amor pelo próximo, mas um amor por mim mesma. Quando Jesus, ele afirmou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos, ele começou a dizer para nós que o amor pelo Pai, por nós e pelo próximo, tem que ser colocado em primeiro lugar. E se isso é verdade, trazer para mim, alimentar para mim mais sofrimento no momento em que eu menos preciso dele, não seria um ato de amor. Então, desta forma, todas as vezes que eu utilizo-me dos ensinamentos de Jesus, eu estou trazendo para mim este consolo tão necessário para uma vivência material em que nós estamos, a cada dia, nos colocando à prova para um entendimento, para um crescer espiritual. O Evangelho, ele pode ser
interpretado de várias formas. Algumas pessoas até dizem que nós não podemos interpretar o Evangelho, que nós temos que lê-lo e segui-lo ipsilíteris. Só que eu penso o seguinte: se nós temos uma vivência em que eu não sou a mesma pessoa de 10 minutos atrás, e agora já sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era 1 segundo atrás, então isso significa que a leitura que eu farei a cada vez que ler o Evangelho será uma leitura diferente. Será uma leitura feita por uma pessoa diferente. E se é assim, a cada momento em que estivermos lendo o Evangelho, nós estaremos, sim, o interpretando. Hoje, eu busco interpretar o Evangelho de Jesus segundo a doutrina que eu abracei, que foi a doutrina espírita. E associando tudo aquilo que eu aprendi no Espiritismo, junto com o Evangelho de Jesus, para mim, isso faz com que eu me fortaleça a cada momento em que eu vivencio a dor. Eu percebo que cada vez menos eu alimento o sofrimento. Não estou dizendo que eu não sofra, mas a cada vez menos eu percebo que eu alimento o sofrimento. E com isso, o meu momento de dor, ele vai se comprimindo a cada experiência. Claro que uma experiência, ela pode nos atingir mais do que outras. E são nessas experiências diferentes que temos na vida, é que nós vamos nos dar a oportunidade de perceber o quanto nós estamos absorvendo as teorias que nós queremos abraçar e vivenciar na nossa vida. Chega a um ponto que toda teoria que nós aceitamos como verdadeiras, não absolutamente, mas relativamente, porque outras virão, elas vão sendo absorvidas por nós e vão nos dando mais condições para outras teorias nós abraçarmos com a lógica do nosso próprio viver e das nossas próprias experiências. O Evangelho em nossa vida, ele nos traz acalento, aconchego. Ele nos traz uma visão muito mais misericordiosa desse Pai Criador. Ele nos permite, a cada vez que vivenciamos experiências boas e não tão boas, a visão mais elastecida das teorias que nós queremos abraçar, e com elas, mais proteção do nosso próprio ser contra nós mesmos. Esse algoz que muitas vezes existe em nós e que não deseja trazer para nós um fôlego, porque somos exigentes demais conosco, até mesmo sem percebermos. Ame-se, porque você jamais amará o outro se você já não tiver um amor por si. E se Jesus, ele diz isso, ele afirmou categoricamente o quanto o amor é importante para todos nós. Eu espero que vocês possam ter acompanhado o meu raciocínio hoje sobre este assunto. E eu espero que vocês tenham um maravilhoso domingo, uma maravilhosa semana, que vocês possam refletir sobre tudo que nós conversamos, amando-se e perdoando-se a cada momento, a cada experiência, talvez que não tenha tido o resultado tão bom quanto nós desejamos, mas que, sabendo que o Pai está conosco, com certeza foi a melhor experiência para o nosso momento de agora. Fiquem em paz, que é o que eu mais desejo para todos vocês.